Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora com os spoilers iniciais do capítulo 1133 de One Piece. Eu ia falar 1132, 1133. Já vou dizendo que a parte ruim é que próxima semana não tem capítulo, mas a gente vai ter um reencontro muito bacana nesse capítulo, muito emocionante, além do Chapéu de Palhas explorando a verdadeira Vila dos Gigantes. A gente vai lá para a página do Twitter One Piece News, que sempre traz bonitinho aqui os spoilers pra gente. Vocês podem seguir os caras por lá no Twitter, e no momento que eles postarem o spoiler, vocês vão ver por lá. Título do capítulo 1133, se eu não estiver enganado, 1133, é esse título aqui, ó. Elogie-me. Aí nós temos a história de capa. História de capa com Roden capturando a Otama como refém mais uma vez. A gente lembra que foi dito que aquele kibidango que a Otama faz, ele meio que hipnotiza as pessoas, os animais que comem, mas só por um tempo. E depois eles voltam a ter sua consciência, fazer suas próprias escolhas, e muitos dos animais decidem ficar perto dela. Eu não lembro se o Roden tinha comido um dos kibidangos, mas muito provavelmente, se tiver comido, voltou ao normal, só que agora ele vai apanhar pra Yamato, que vai resgatar a Otama, no caso. O capítulo, aí já indo direto pro capítulo, né? O capítulo apresenta um flashback de Robin, mas do ponto de vista do Spandini. O Spandini é o pai do Spandan, o que foi responsável por ativar o Buster Call em Ohara. O flashback mistura partes antigas e novas, e também revela que a Robin uma vez pensou em acabar com a própria vida, mas felizmente não fez. Eu não entendi muito bem aqui, porque tá dizendo que é um ponto de vista do Spandini. Então ele viu que a Robin tentou tirar sua própria vida? Ou no meio dessa visão, ou no meio desse flashback, temos a visão da Robin também, ou momentos que ainda não foram mostrados. E é bem difícil a gente não pensar que em todos esses anos, ela fugindo do governo mundial sozinha, ela não pensaria em acabar com tudo isso de vez, acabar com o sofrimento no caso, já que ela imaginava ter perdido tudo. Todas as pessoas que ela conhece, tá sozinha no mundo carregando um fardo gigantesco que uma criança não deveria carregar. Os Chapéus de Palhas vão para o lugar onde o Saulo está. Eles usam um navio de névoa movido a nuvens. O navio pode velejar pelo ar. Então, as dicas que saíram antes desse spoiler sair, sobre um navio voador, muita gente pensou que já era o Oda introduzindo o Chique na história, mas não. É um navio movido um navio de névoa movido a nuvens. E aí eu só lembro daquele Mini Mary navegando em uma nuvem, em um caminho de nuvens que a Nami fez lá em Punk Hazard. Lilith explica que a tecnologia de Vegapunk funciona em Elbaf graças às suas condições atmosféricas únicas. Será que muito disso não está relacionado à ilha em si, não está na superfície da Terra ou no nível do mar, e a vila em si está em um nível acima? E aí a gente tem até um nível 3 que está nas nuvens. Acredito que seja por isso. Os Chapéus de Palhas finalmente chegam ao local. Saulo é um professor de história em Elbaf. Outro que também tá carregando um fardo absurdo, que é passar todo o conhecimento adquirido em Ohara, inclusive os livros que estavam lá, que agora estão em Elbaf, passar todo esse conhecimento para frente. E aí faz a gente se questionar o quão evoluídos intelectualmente não são os gigantes, desde o momento em que eles tiveram acesso a toda a história de Ohara, que foi passada toda para Elbaf e agora vive lá. Em uma brincadeira em relação ao primeiro encontro deles, Saulo finge estar inconsciente para surpreender a Robin, mas ela imediatamente percebe o que ele está fazendo. Então a gente finalmente vai ter um encontro da Robin com o Saulo. O Oda não faria uma cachorrada daquela de fazer o Saulo morrer, sei lá, antes de encontrar a Robin.
Porque já foi dito que ele estava nas últimas. Era para ele ter morrido no Buster Call, mas algo ou alguém salvou ele. E aí nos capítulos passados tivemos ali o grito de que o professor de Ohara caiu e não tá se movendo mais. Então eu até imaginei que o Oda faria uma cachorrada dessa do Saulo morrer antes da Robin reencontrar ele, mas o Oda não fez isso, graças a Deus. Um flashback revela que as enormes chamas da destruição de Ohara derreteram o gelo do Aokiji que envolvia o Saulo, permitindo que ele sobrevivesse. No entanto, seu corpo saiu queimado. Então ele é o homem da cicatriz de queimadura? Será que é o Saulo realmente? Mas para ele ter o último Road Poneglyph, esse Road Poneglyph teria que estar em Ohara e bem escondido. Será que estava lá? E outra questão, aqui é o Oda desviando o caminho da gente pensar que o Aokiji é uma boa pessoa. O Oda tá querendo deixar ali o Aokiji numa massa cinzenta pra gente não saber quais serão seus próximos passos. Porque o golpe que o Aokiji utilizou para congelar o Saulo foi o Ice Time, foi a Cápsula do Tempo, se não estiver enganado. E Cápsula do Tempo significa algo que você vai preservar para o futuro. Então, mesmo que o Saulo não tivesse sido libertado pelas chamas do Buster Call em Ohara, muito provavelmente no futuro esse gelo descongelaria e o Saulo não morreria. Isso é o que eu acredito que iria acontecer. Mas como não foi diretamente pelo poder do Aokiji que o Saulo foi morto, mas sim pelas chamas, a gente imagina, não, o Aokiji ele não é tão bonzinho assim. Então as ações futuras do Aokiji, dependendo das ações dele, a gente vai desconfiar. Ele está seguindo por um caminho bom ou ele está seguindo por um caminho ruim? Mas a gente tem sempre que ter na mente o que o Smoker disse. Ou o que o Aokiji disse pro Smoker. Que ele continua sendo o mesmo cara. Aí o Smoker declarou, não, então tá tudo bem. Então a gente pode imaginar que o Aokiji sempre vai estar pelo caminho, não do bem, mas do caminho dos mocinhos, vamos dizer mais ou menos assim. No clímax emocional do capítulo, Robin diz a Saulo em lágrimas, você pode me elogiar por sobreviver tanto tempo? Essa cena aqui vai ser pesada, rapaziada. Porque ela realmente foi um grande feito da Robin desde criança, conseguir sobreviver até hoje carregando todo o peso e o fardo que Ohara carregava. E pela primeira vez ela vai ter alguém elogiando ela por ter sobrevivido até agora, alguém do seu passado. Isso leva a um reencontro emocionante entre os dois, e eu tô doido pra ver isso nas páginas do mangá. A maioria dos Chapéus de Palhas são mostrados chorando, chorando muito no caso. Expressões de Jinbei e Zoro não são vistas, até porque esses dois aí eles fazem mais a pose de homão, de machão. Até na despedida, na morte do Going Merry, acho que o Zoro é o único que não chora. O Zoro e o Sanji, na verdade, são os únicos que não choram. E eu acredito que se o Sanji estiver chorando nesse momento aqui, é só por causa da Robin, e não por causa do reencontro em si, porque o reencontro foi emocionante, não. É porque a Robin tá emocionada e o Sanji tá emocionado também, e vai chorar também. Porque na despedida do Going Merry, que a gente pode considerar que era um navio homem, um navio macho, se a gente for colocar assim, o Sanji e o Zoro não estavam chorando, o Sanji também não estava chorando. E Luffy observa Robin e Saulo com um grande sorriso. Então esse capítulo aqui ele vai ser fim do capítulo, pausa na próxima semana. Próxima semana não teremos capítulo. Então esse capítulo aqui vai ser focado principalmente no reencontro dos Chapéus de Palhas. Mas acredito que venha mais coisa por aí nos spoilers completos. Porque o Oda, sempre que ele dá essa pausa de uma semana, ele deixa um gancho grande para que a gente passe uma semana inteira discutindo e teorizando. Então, até o final desse capítulo, a gente vai ter um gancho de alguma coisa para o próximo capítulo.
Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esse capítulo. Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e eu vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!